Bom dia, irmãs, graça e paz. É muito bom ter vocês junto, mesmo longe. Então, um bom domingo para nós, né? Que nós vamos hoje estudar a 7ª lição da nossa revista. E o tema da nossa lição é Enfrentando o Inimigo. E o texto básico da nossa lição é 1 João 2, 18 a 29. Então, eu vou ler para as irmãs, vou fazer uma leitura agora e depois a gente já vai lendo devagar à medida que nós vamos estudando a lição. Os anticristos, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito do que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Filhos de Deus. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nós afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Oremos, irmãs. Querido Santo Deus, que o Senhor se manifesta em nós neste domingo, que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento para a Tua palavra. Que não ouçamos apenas e não a cumpramos, mas que nós tenhamos o Seu divino auxílio, a Sua divina bênção, a Sua divina misericórdia, para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Fica conosco, comigo e com todas as irmãs que estão ouvindo esse estudo hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãs, nós vimos os versículos 18 até o versículo 26 sobre o anticristo, falando aqui que o anticristo é o nosso inimigo. Então, nós vamos aprender hoje várias coisas sobre o anticristo, várias coisas com relação a nós. É uma realidade o anticristo nos nossos dias, como foi nos dias de João. Eles saem da própria igreja, mas nós temos que orar, porque muitos saem inadvertidos, muitos falsos mestres anticristos saem da nossa igreja para liderarem outras comunidades que se dizem cristãs. Mas muitos saem para acompanhar esses anticristos por conta da imaturidade espiritual. Portanto, nós devemos orar para eles, para que eles voltem ao primeiro amor. Então, já que temos anticristos, como reconhecer o anticristo?
Nós vimos aqui no versículo de João, de 18 e 19, que fala assim: filhinhos, esta é a última hora. O que é essa última hora que ele se refere? É a segunda vinda de Cristo. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Então aqui ele diz que não é só o anticristo que virá quando o Jesus voltar, antes um pouco de Jesus voltar. Aqui ele diz que terão muitos anticristos durante esse tempo, desde os discípulos até hoje. Então, por isso nós sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, como reconhecer o anticristo? Uma coisa é aqui nós vemos que eles permanecem no nosso meio, mas logo se retiram. Se retiram para outras doutrinas ou montar outras comunidades que se dizem cristãs. Então o inimigo surge no meio cristão. E eles gostam de se infiltrar no meio cristão, porque no meio cristão, de doutrina sã e verdadeira, eles aprendem bem a palavra. E como eles sabem manipular e são usados, eles utilizam a palavra para abocanhar aqueles que são imaturos na fé. Nos versículos 22 e 23, nós vemos o seguinte: quem é mentiroso senão aquele que nega que é Jesus Cristo? Então, como que a gente reconhece o anticristo? Aquele que mente, aquele que fala sobre falsas doutrinas. Continuando, este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então, o anticristo, ele nega o Pai e o Filho. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de doutrina, porque muitos que abriram novas igrejas, muitos que têm comunidades que se dizem cristãs, eles podem até falar de Jesus Cristo, mas é da boca para fora, porque as atitudes, as ações não correspondem à sã doutrina. Então é isso que nós temos que tomar muito cuidado. E vem o nosso segundo item: como enfrentar esse inimigo, né? Porque esse inimigo, ele vem de forma boa, de forma agradável. Nós aprendemos que o inimigo, ele não vem vestido de vermelho, de chifrinho e de tridente e vem nos enfrentar e nos xingar. Ele vem de forma agradável, de forma boa, de forma a nos cativar. Então é por isso que nós devemos tomar cuidado com esses falsos mestres, porque eles têm uma capacidade satânica de mentira, de ousadia, de engano e de astúcia. Então, quantas comunidades que se dizem cristãs que a gente vê por aí, que falam ao nome de Jesus Cristo, mas as ações, as atitudes não são de Jesus Cristo. Pregam a mentira, como nós vimos aqui no versículo. Então, como nós vamos enfrentar esse inimigo? Que ele se apresenta de forma boa, de forma agradável, né? E são astutos. Como enfrentar? Então, aqui no versículo 20 da primeira carta de João, capítulo 2, fala assim: mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Então, nesse versículo 20, tem as duas armas para vencer o inimigo. Primeiro, aquele que é nascido de Jesus Cristo, que é nascido do Espírito, ele tem o Espírito dentro de Deus, dentro da gente, que vive dentro da gente. Então, nós temos que saber que nós temos essa unção. Então, nós enfrentamos o inimigo com a unção e o poder do Espírito Santo que está dentro de nós. E a segunda arma é ter o conhecimento da palavra. E é por isso que nós temos, inclusive na nossa igreja tem, a escola dominical, as classinhas para as crianças no culto à noite. Por quê? Porque as crianças, desde a tenra idade, necessitam entender que Jesus é a base da nossa fé.
Jesus Cristo é o Messias que veio, sofreu, mas que ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Então, desde pequenininhos, os filhos de Deus têm que aprender sobre Jesus Cristo. E esta é a base cristã. E é necessário lembrarmos aqui da necessidade do culto doméstico, onde estudamos desde os pequenininhos até os idosos a palavra de Deus dentro da nossa casa, principalmente agora em tempos de pandemia. E muito interessante também nós mais velhos fazermos o cultinho para as crianças. Temos um horário, um dia e um horário para fazermos o cultinho com as crianças, onde a gente lê a palavra, onde a gente ora, podemos cantar e fazer o cultinho onde a gente lê a palavra para a criança. E eu tenho meus netinhos que eles prestam maior atenção quando a gente está falando da palavra de Deus. É muito interessante. Então, nós temos que prestar atenção nessa arma que temos, a arma do poder do Espírito Santo e a arma da palavra, do conhecimento da palavra. Mas é isso. Se a gente conhece que o inimigo está perto de nós, se apresenta, nós temos que enfrentar com armas espirituais. Mas por que muitos não permanecem firmes? Então, a nossa lição fala uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, muitos não permanecem firmes porque tem falta de fibra e coragem para permanecer na fé e na palavra. E é verdade, né, irmãs? A gente precisa de fibra e coragem, porque quantas vezes a gente vai falar a palavra, tanto na família quanto para os filhos, muitas vezes, e aí vira o nariz, não dão muita atenção, sai, muda de assunto, mesmo a gente perguntando, posso falar a palavra? Pode, mas a gente muitas vezes é ridicularizada, às vezes no serviço, com os amigos, então nós temos que ter fibra e coragem. Para aqueles que vai faltar fibra e coragem, logo vai desistir. Então, por que muitos não permanecem firmes na palavra? Porque para muitos faltam fibra e coragem. Aprende um pouquinho só e já acha que tá bom. Ah, com isso tá bom. Eu vou na igreja domingo, cedo, de noite, faço a minha oração e tá bom desse jeito. Fica contente com o leitinho espiritual, muitas vezes adoçadinho, que quando ele ouve falar de pecado, quando ele ouve falar de coisas que não pode fazer, entra por um ouvido e sai pelo outro. E não tem coragem de se aventurar em conhecimentos profundos da palavra. Não tem coragem. Então, nós vemos também uma outra passagem bíblica, onde aquele que é crente no Senhor Jesus, ele vai entrando no oceano do Espírito, ele coloca os pés, coloca até o joelho, coloca até a cintura. O que é isso? O que significa isso? O que nós aprendemos com isso? Que nós temos que mergulhar no oceano do Espírito. O rio é o Espírito Santo. Nós temos que aprender a mergulhar. E muitos colocam só a plantinha do pé e já molha ali. Não quero. Isso aí é muito pesado para mim. Isso daí eu não vou querer. Eu não vou aceitar isso. Aí vai para uma outra ala também, que aí eu quero aproveitar as coisas do mundo. Eu já estou no mundo, é uma vida só, então eu quero aproveitar as coisas que tem no mundo, os interesses materiais. Então o inimigo ele é tão astuto que ele coloca na cabeça daquele que vai na igreja, que está ouvindo a palavra, durante a semana coloca na cabeça que as coisas materiais são mais importantes, e aí começa a fazer coisas que não deve fazer. Né? E aí, outro motivo de não permanecer firmes é que muitos de nós temos o fascínio por outra comunidade que fala línguas, que tem assim experiências visionárias. Eu tenho uma amiga que eu creio que ela é crente no Senhor Jesus e que ela diz que tem visão. Ela me contou uma visão há muito tempo, agora o que ela viu aquela vez está se confirmando na vida dela. E ela diz que fala línguas. Ela não falou para eu ver, eu não falo.
Ela não falou para eu ver, porque ela não quer mostrar uma coisa que é espiritual. Mas muitas vezes essas experiências são enganosas e fraudulentas. E muitos que são imaturos na fé vão atrás dessas coisas e ali ficam. Nós sabemos que tem comunidade que se diz cristã que não tem o estudo da palavra. Um irmão fala uma coisa, outro revela outra coisa. Eu já tive convite, vamos lá, porque lá vai falar de você. Nem sabe que você está lá e vai falar de você. Então o inimigo é astuto para nos afastar da sã doutrina. O inimigo, ele é mentiroso. Então ele quer nos afastar de lugares onde a doutrina é pregada. E então aí nós vemos todos esses itens que eu falei, que a pessoa não permanece firme na fé. Ela fica só no leitinho espiritual, ela no oceano do espírito, ela nem chega perto, ela só põe o pezinho e já sai correndo. Então não permanece firmes na fé. Fica no mundo, embora fica na igreja. Então isso é imaturidade espiritual e segue dessa forma, segue os falsos mestres, segue o anticristo, quando o anticristo vem e abocanha essas pessoas imaturas. Mas então nós vamos ver como se manter no caminho certo, né? Se o inimigo é tão astuto, se ele se apresenta bom, bonito para nós, se o mundo se apresenta também com maior, muitas modalidades e coisas que a gente pode fazer e nos afastam do caminho da fé, como se manter no caminho certo? Nós vemos aqui no versículo 24 que é muito claro. O 24 fala assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permaneçam no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez. Então nós devemos deixar que a verdade divina permaneça em nós. Não vamos correr atrás e ficar em outros lugares. Você quer ter uma experiência, você quer ir lá para conhecer, mas você já vai orando, pedindo para que Deus mova o seu coração para que você continue na sã doutrina. O outro item que fala aqui no versículo 27, fala assim, olha, 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permaneça em vocês e não precisa que alguém os ensine. Então, o que nós devemos deixar? A própria unção do Espírito Santo nos ensinar. Ou então nós não cremos que o Espírito Santo está dentro de nós? Ou então nós não cremos que orando, pedindo esclarecimento, sabedoria para Deus, o Espírito Santo, a gente não vai entender a palavra? Ou a gente não crê que ao conversar com o pastor, a gente possa tirar dúvidas sobre a palavra? Então, nós temos dois caminhos já falados aqui. Deixemos que a verdade divina permaneça em nós e deixemos que a unção divina nos ensine. Não precisamos ir atrás de anticristos que negam a Cristo, embora possa até falar a palavra Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, mas as ações, as atitudes não são de Cristo. E nós temos que ter a capacidade de olhos abertos, por isso nós temos que estar mergulhados no Espírito Santo, para que ele nos ensine a palavra e que a gente não se afaste da verdadeira e da sã doutrina. Outro item que nós temos que entender, que aqui nos versículos 28 e 29 fala muito claro, é que nós temos que permanecer em Cristo Jesus até a sua segunda vinda. Por quê? Vou ler. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Então aqui nós não podemos nos envergonhar no dia que Jesus voltar. Ele virá
E aqui ele prometeu a vida eterna. No 25 fala, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então nós temos que permanecer firmes na palavra. Não, nós temos que deixar a verdadeira unção do Espírito Santo permanecer em nós. Temos que estudar a palavra de Deus e temos que mergulhar no Espírito e deixar que Ele nos ensine. Então, nós temos que ter confiança em Deus e colocar a nossa vida enraizada em Cristo Jesus. Enraizar a nossa vida, colocar todas aquelas raízes que saem de uma árvore, colocar em Jesus Cristo. A nossa vida tem que ser enraizada em Jesus Cristo. Porque quando Ele voltar, nós não vamos envergonhar Ele. E nós temos que praticar a justiça. Olha, o 29 fala assim, se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. O que nos ensina quando fala que Ele é justo? O que isso nos ensina? Ele é justo porque Ele vê o nosso coração. Se eu estou aqui falando para vocês só para fazer bonito, para dizer que eu estou dando aula na escola dominical e lá dentro o meu coração não é crente no Senhor Jesus, eu não tenho as atitudes do Senhor Jesus, então Ele é justo para ver que eu não mereço a vida eterna. Mas se eu tenho lá o meu interior, crente no Senhor Jesus, que a minha vida foi transformada pelo Senhor Jesus, Ele é justo para me levar para a vida eterna. Então esta é a justiça de Deus. Então nós temos que praticar a justiça também, porque isto vai mostrar que nós estamos nele, que nós pertencemos a Ele, que nós somos nascidos de Deus. E nossa lição é essa, é sobre o anticristo que sai da nossa igreja e que ele faz isso com a nossa vida quando somos imaturos. Então devemos permanecer na palavra, firmar na palavra e querer estudar a palavra de Deus. Muitas vezes, quando a gente convida as pessoas para um estudo bíblico, o que acontece? Nunca acha a hora. Eu tive uma experiência de fazer um estudo de um livro, Uma Vida com Propósitos, que tem 40 capítulos, e nós fizemos estudo de mais de 40 semanas, porque não demos conta de um capítulo por semana. E como muitas vezes o nosso grupo de mulheres variava de 15 a um pouco mais de mulheres. 12 mulheres entravam, mulheres saíam, e o nosso grupo sempre firme. E aí nós terminamos numa base de 6 mulheres, de 6 a 8 mulheres, e que até hoje nós somos muito amigas, porque ali fomos tratadas na palavra, ali fomos curadas com a palavra, mas muitas vezes as pessoas que são imaturas e não querem permanecer firmes na fé, não têm essa coragem, nunca acham tempo para estudar a palavra. Então muitos saem, não conseguem continuar. Então eu vou encerrar a nossa lição de hoje fazendo a leitura da conclusão da nossa lição, que eu não conseguiria falar do jeito que está aqui, que é muito firme, muito incisiva. Fala assim na conclusão: esta lição nos incentiva a um posicionamento radical contra o sistema doutrinário montado pelo inimigo desde o tempo dos apóstolos, o qual, como câncer, corrói a nossa fé, divide nossas igrejas e mata nossa vida espiritual. Todavia, devemos amar aqueles que têm sido levados pelas ondas dos movimentos provocadores das falsas doutrinas e orar por sua volta à simplicidade de Cristo. E aqui se refere também ao anticristo em si, que chama os imaturos da fé, fala: quanto aos seus mestres, usemos a sabedoria da palavra. Então, usar a palavra para combater as falsas doutrinas. Combater aquilo que as pessoas vêm falando, querendo pregar para nós, temos que usar a palavra. Temos que usar a oposição, não ter vergonha, ter coragem de se opor às falsas doutrinas. E
resistir a eles. Então, irmãs, nossa lição hoje foi muito proveitosa para aprender sobre o anticristo que pode estar levando muitos imaturos da fé. Vamos orar, irmãs. Querido Santo Deus, queremos nesse instante pedir que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, no nosso entendimento, porque realmente, Senhor, o mundo ele é muito bonito, principalmente para os jovens, e ele atrai muitos de nós, mesmo que já estamos mais idosos. Ele nos atrai e muitas vezes nos afasta de Ti. E que o Senhor nos dê fé, nos dê força, nos unja, Senhor, com Teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, mergulhar no oceano do Espírito, para que Ele possa, Senhor, trabalhar nos nossos corações, no nosso entendimento. Ó querido Santo Deus, nos abençoe e tem misericórdia de nós. Queremos ter realmente a certeza de que na segunda vinda, Senhor, nós estaremos juntamente contigo e iremos ter a vida eterna contigo. Em nome de Jesus, amém. Queridas irmãs, um bom domingo e que Deus nos abençoe.